E olá, muito boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Vamos chegando. Hoje estou aqui com meu amigo Rogério de Caro. Vamos falar sobre prosperidade e motivação. Mas você que está nos assistindo, não se preocupa, vocês estão no programa certo. O Sérgio não está aqui hoje, demitiu o Sérgio por um dia, né? Ele deve estar lá agora no resort dele, tomando sua caipirinha lá na beira da piscina. Sérgio, um beijo, um abraço, mas foi demitido por hoje. Aliás, vamos fazer uma enquete? Eu acho que é bom, né? Vamos fazer uma enquete. Vocês... Coloque lá, escreve de onde vocês são ali no Facebook, no programa Qualidade de Vida e Bem-Estar, e escreve pra gente. Sérgio fica ou Sérgio vai? Vamos descobrir no final do programa como que vai ser o próximo, né? Vamos ver se ele vai ficar. E aqui do meu lado temos a Marjorie. Faça as suas considerações. Oi, pessoal. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Não esqueça de comentar, a gente vai tentar responder a todas as perguntas e falem de onde vocês estão falando. Isso, não esquecendo que o programa fica gravado. Quem não conseguir assistir agora pode assistir depois, qualquer hora do dia ou da noite, fiquem à vontade. Lembrando, o Facebook, programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Dá lá seu curtir, seu joinha, fala com a gente. E aqui do meu lado temos o meu grande amigo Rogério de Caro. Vamos falar sobre prosperidade e motivação. Fico muito feliz de ter aceitado o meu convite de participar aqui hoje com a gente no programa. E queria que você tivesse a palavra. Fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigado, Aline, pelo convite, né? Bom, meu nome é Rogério de Caro. Eu sou palestrante, consultor estratégico e mentor de pessoas e empresas. Trabalhei por 20 anos na Volkswagen como executivo, mais 5 na Ford. Depois montei uma empresa de tecnologia, que na época que eu montei eu não era seu concorrente, tá? E aí quebrei. Aí fui me reinventar. E como que eu fui me reinventar? Eu fui estudar. E eu fui trabalhar com pessoas. Então, eu trabalho com pessoas e com empresas. Então, é isso que eu gosto de fazer. Melhorar pessoas, que pessoas melhoram as empresas. E, pelo jeito, faz muito bem, porque ele é um assunto, ele é referência ali no mercado. Obrigado. Né? E fala mais um pouquinho da sua experiência. O senhor é coaching, faz parte de mentoria, palestrante? Eu tenho uma certificação internacional de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Eu faço mentoria, eu faço desenvolvimento de, por exemplo, uma empresa quer melhorar o resultado. Dezembro, por exemplo, eu concluí um trabalho com 10 gerentes de lojas. O que consistia? A empresa queria melhorar o resultado das lojas, mas os gerentes não estavam capacitados para isso. Faltou motivação? Faltou um pouco de motivação. Mas o que eu diagnostiquei é que eles pediam determinadas coisas, por exemplo, olha, você tem que fazer uma ação para vender mais. Primeira coisa, ele não sabia trabalhar com números. E aí, como que fica nessa situação? Então eu vou dar um exemplo, pode ser? Claro. Ele, por exemplo, ele trabalhava com metas. Sim. Então ele tinha uma meta que estava R$2.000 abaixo. Aí eu perguntei a ele, como é que você faz para chegar na meta? Ele falou assim, bom, eu vou ver como vai ser o dia seguinte e vai melhorar. Falei, não, peraí. Algo está errado, né? Não está certo. Ele falou, mas 2.000 é muito. Aí eu preparei todo um material para toda a equipe e fiz uma apresentação. E o erro persistia. Pode falar mais pertinho. O pessoal persistia no erro. O que era? Não, a minha diferença é R$2.000. Eu peguei os 2.000 e dividi por 20 dias. Deu 200 e poucos, 100 e poucos reais. Poxa, é bem menos. Eu falei, então dá para conseguir. Ele não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Aí eu falei, mas isso não resolve. Você tem que pegar o seu relatório dos top 10
dos seus produtos que você vende mais e distribuir para as lideranças das lojas para venderem Bater a mais. sua meta. Aí eles começaram a entender. Aí eles começaram a ter atitude para fazer. Então, muitas vezes as empresas não têm resultado porque as pessoas que estão trabalhando não têm o entendimento de como proceder. E quando vem aquele caso, a pessoa tem a meta, ela sabe como fazer, mas ela não está motivada. Parece que todo dia é mais um dia. Bom, isso daí, veja, aí podem ocorrer duas coisas. Eu me deparei com esses problemas. Alguns deles tinham esse problema. Alguns tinham o seguinte problema: eles não estavam felizes na empresa. Eles sentiam que o nível de cobrança era muito grande e que a empresa não tinha uma política de carreira. Aí eu fui curto e grosso. Não, porque Aí você... o bicho pegou. Não, porque, veja, a gente não pode enganar as pessoas. Então, eu falei o seguinte, cara, você não nasceu nessa empresa. Você me entende? Sim. Então, se você não nasceu, você tem que trabalhar o melhor que você pode fazer aqui. Sim. Porque o que você está fazendo não é suficiente. Por que eu falo isso? Quando eu trabalhei 20 anos na Volkswagen, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo, ele era um dos melhores. Mas ele tinha um problema que um dia eu falei, pô, eu não consigo resolver o teu problema. O que acontecia? O desempenho dele era ótimo, as avaliações eram ótimas. Chegava a época de greve, o sindicato dos metalúrgicos entravam lá, parava tudo. Sim. Aí ele não concordava que a empresa parasse e ele tinha que ficar parado. Eu falei, cara, eu não consigo controlar essa situação. Ele queria trabalhar mais? Ele queria trabalhar, Quando era para ficar ou de não folga. queria ser ameaçado, tá? Então, o que ele fazia? Cara, você tem que resolver isso. Eu falei, não, eu vou resolver para você. Ou você aceita trabalhar nessa empresa do jeito que ela é, porque nem ela consegue controlar a situação, ou eu, como seu amigo, sugiro procurar um emprego numa empresa farmacêutica, cara, porque aí ele teve um entendimento. Porque aquele mundo era aquilo. Não tinha jeito. Porque tem hora que foge. No caso desse gerente, eu dei uma enquadrada. Eu falei, você está sendo mal avaliado. Sim. E você não está desempenhando direito. E no caso, quando a pessoa ela sabe o que ela quer. No caso dele, seria só mudar de emprego a solução para tudo? Olha, no caso dessa pessoa, veja, tinha um ingrediente a mais que mudava essa situação. Ele é parente do dono. Aí já viu, né? Então, Era difícil. Então, na minha opinião, houve uma acomodação, entendeu? Houve uma Entendo. acomodação. Por quê? A própria diretoria não fazia uma cobrança maior. Então, E eu vejo muito isso também eu vou por aí. levando... Então, muitas empresas que eu passo nos meus trabalhos, eu vejo isso frequentemente. Muito. É parente, aí a pessoa não faz nada, fica lá, não recebe cobrança, isso é um problema. E aí você que chega de fora, ele fala, cara, me resolve isso. Não dá, cara, porque você vai demitir? Aí a Ele não resposta é demite. não. Uhum. E quando ele não demite, ele vai, se ele for demitir, ele cria um problema na família. Sim. Então, quando eu entro nas empresas, eu falo, cara, pensa muito em colocar um parente. Sim. Por quê? Hoje você está caminho sem resolvendo. volta. Hoje você está resolvendo o problema dele, está ajudando. Mas lá na frente, se essa pessoa não tiver trabalhando de forma adequada, como é que você vai fazer? Sim. É um problema. É um problema. É um problema. E como que dá para resolver isso? Bom,
Eu vejo assim, ele é simples, mas dói. Você tem que olhar como um funcionário. E a coisa é assim, é simples, mas dolorida. Olha, o seu desempenho não está bom, o que eu quero te ouvir, o que está te levando a você não ter? Muitas vezes, eu ouvindo, eu posso ajudá-lo a resolver. Sim. Ok? Agora, se eu não consigo, eu falo, bom, você sabe o que eu espero de você. Eu vou te dar um prazo para você se adequar. Se você não se adequar, a empresa não precisa desse tipo de trabalho que você está desempenhando hoje. Aí eu fecho, como se fecha uma compra. Entendi. A pergunta é a seguinte, eu faço assim, eu vou te Sim. pedir licença, eu toco na pessoa, falo, o que você entendeu do que eu falei? É que eu tenho que melhorar. Eu falo, não é melhorar. Você tem que mudar. Porque se você não mudar, você não tem lugar mais na empresa. E como que você pode sugerir técnicas para a pessoa mudar nesse caso? Veja, como você muda pessoas? Se a pessoa entendeu e ela existe, tem uma predisposição, você pode colocar um mentor trabalhando com ele. Esse mentor vai trabalhar ensinando algumas coisas, tanto técnicas como ajudando em crenças limitantes Sim. e outras coisas, medo que ele possa ter. Ou você contrata um coach. E, ao mesmo tempo, você fala para ele, cara, você precisa estudar. Sim. Você precisa se atualizar. Porque, geralmente, essas pessoas são pessoas acomodadas. Sim. E isso tem tudo a ver com o mindset da pessoa, aquela história do PNL, que no programa passado foi Sim. falado, né? Não estava aqui, mas eu acompanhei. Foi a parte do PNL, da mudar o pensamento, né? Veja, Tá tudo ligado. Uma coisa vai complementando a outra, com né? certeza. Os grandes problemas que nós temos hoje nas empresas, com os donos das empresas e com os líderes, é a forma deles pensarem. Aí muda tudo. Você entendeu? Então, quantas vezes você pega um diretor que o cara é um avião, mas ele não sabe tratar com pessoas. Muitas vezes ele sabe tratar com números, mas ele não tem a capacidade A sensibilidade, de né? motivar e de sentir a dificuldade. Sim, é aquele chefe que só fala não, não para tudo. Você vê, quando eu me formei em coach, apareceu um trabalho para... Eu tinha um sócio, apareceu um trabalho para a gente com um vice-presidente de uma empresa de tecnologia da informação. Sim. Era a terceira maior empresa do Brasil. Certo. E o cara pensava assim, eu tenho 10 diretores embaixo de mim. E eles têm que me dar o resultado, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Para eu fazer esse trabalho, você vê a complexidade, eu tive que arrumar um mentor coaching para mim. Certo, de tão complexo. Você Nossa, entende? que estava... Por quê? Era um nível, né? Aí, o que eu diagnostiquei? Que ele ficava no escritório Sim. e não dava a devida atenção aos diretores. Ah, entendi. E como que nós induzimos ele a isso? Eu falei, quem é o seu pior diretor a nível de resultado, tal. Ele falou, esse e esse. Eu falei, quantas vezes você senta com ele por semana? Ele falou, não, eu sento quinzenalmente para a gente analisar resultado. Eu falei, cara, esse cara está precisando de você. Tá precisando de um empurrãozinho ali, né? Eu falei, aonde você foi bem sucedido? Ele falou, quando eu vendia. Sim. Eu falei, cara, senta com o cara e vai no cliente, vê qual é a dificuldade. Meu, foi uma Deu certo. maravilha. Deu certo. E aquela história de que a pessoa tem que ter um sonho para estar motivado, para chegar a bater meta. Isso é verdade? Olha, eu vejo assim, quando a pessoa não tem um sonho, ela não tem uma razão
para conseguir algumas coisas. Porque quando você tem um sonho, é alguma coisa que você não conseguiu. Não é verdade? Sim. É o que te impulsiona, né? Tá. Eu vou pegar uma frase que eu acho ela muito legal e ela dá uma explicação muito interessante disso. Você tem um sonho. Sim. O que precisa para esse sonho se realizar? Alguém que acredite nele. Se você acredita no seu sonho, você vai ter atitudes para realizar aquele sonho. Não quer dizer que tudo que você vai fazer deu certo. Mas você faz, erra, volta, faz, erra, volta. Uma hora você realiza o teu sonho. Isso está muito ligado à motivação. Porque realização de sonho, você tem que ter uma ação para realizar o sonho. Então as coisas se encaixam. A própria palavra diz, né? Motivo e ação. Motivação. Eu tenho uma forma de pensar que ela... Não é que ela é diferente, mas porque as pessoas falam, motivação. E aí começa, motiva, e grita. Não é bem isso. Não é a empolgação do momento, porque depois ela acaba. Isso ajuda. Agora, quando você sai de uma palestra de motivação, como é que você vai ter as ações para realizar seu sonho? Isso você ajuda a pessoa a estar sempre... Com certeza. Por quê? A pessoa quer, por exemplo, ser um diretor. Sim. Esse vice-presidente, vamos continuar nele? Vamos. Porque foi um case muito legal. É importante. Primeiro, nós trabalhamos Tem um objetivo ali. Trabalhamos com os diretores dele. Sim. E ele, um cara extremamente novo, competente. Cara, olha, foi uma experiência para mim 10. E ele vira para mim, para o meu sócio, num determinado momento, e fala assim: eu quero ser o presidente desta empresa. Eu falei, caramba, o cara não é fraco, né? Sim. A terceira maior empresa de tecnologia. E aí? Como fica? Aí o que eu falei para ele, eu falei, bom, o que você faz? Ele falou, eu vendo. E se você não vender? Ele falou, eu sou demitido. Falei, bom, então você tem que vender. Primeira coisa. Certo. Quem sabe que você quer ser presidente? Ele falou, só o meu presidente. Falei, mas espera, é uma multinacional. O board conhece isso? Não. Entendi. Você tem um curso internacional? Não. Então não está fazendo nada para chegar no... Então, veja, o que nós trabalhamos? Ele aparecer. Aí o que ele fez? Olha, quando você tem um sonho, então ele queria ser presidente. Sim. Ele pegou, já marcou um curso nas férias dele e foi para os Estados Unidos. Desse curso, quando concluiu, ele foi para a França. E ele sentou com o presidente do board, da empresa toda. Por quê? Ele usou o seguinte discurso: eu quero conhecer a empresa, a sua matriz. Nada mais justo. Para que ele comece a aparecer, né? Sim. Então, o que aconteceu? Quando ele sentou com o presidente do grupo, Sim. o presidente perguntou para ele, você quer ser presidente no Brasil? Ele estranhou a pergunta, né? Sim. Ele falou, ele não eu tava quero. Nem esperando. Ele falou, eu quero. O presidente falou para ele, eu gosto de você. Simples assim. 2 anos, ele era o presidente da empresa. Nossa, simples assim. Então, veja, quando você tem um sonho, eu não acredito em milagre. Eu acredito nas ações que você vai fazer, com as pessoas que você envolve, para que você realize aquele sonho. Tem que ter um objetivo. Se você não der o primeiro passo, você não consegue. Aí vai ficar o sonho eterno. Né? Esse cara é um cara próspero, é um cara bem resolvido. Ele gosta de dinheiro, ele gosta de uma posição, ele é um cara feliz. Quando se fala feliz, eu tenho um entendimento seguinte: olha, você é feliz? Pô, tem um dia que eu não estou feliz. Mas tem dias, a grande maioria,
eu estou motivado, eu estou feliz. Que felicidade é um estado de espírito, né? Então, às vezes você vê alguma coisa que não te deixa feliz. Sim. E depende de como você recebe a informação e como você pensa. Sim. Esse é o grande segredo. E como mudar esse mindset para a gente ter essa mentalidade próspera, né? Olha. Porque, na verdade, a gente, em qualquer lugar que a gente se depara no dia a dia, você para conversar com alguém e a pessoa está reclamando do seu lado. Aí está reclamando disso, está reclamando daquilo, e aquilo às vezes me incomoda, pelo menos me incomoda, não sei vocês, mas aquilo me incomoda. Eu não gosto de gente reclamando o tempo todo. Estou reclamando aqui porque é o programa aqui, eu tenho que falar um pouquinho da situação, mas incomoda, às vezes eu guardo muito isso para mim. Então, Porque eu não vejo a pessoa ser uma pessoa positiva, próspera. ela só pensa no problema. Isso. Ela só vê o ela problema. não vê a solução. Então, se ela não é solução, ela é problema. Uhum. Então, aí eu vou te falar como que eu acho. Quem é problema não anda comigo. Uhum. Eu preciso de solução. Com certeza. Você entendeu? Porque eu penso de uma forma que é o seguinte. Eu vou dar o exemplo do que eu te falei de hoje de manhã. Eu fui fazer uma visita a um cliente, ele teve um problema particular, eu tinha todas as razões Sim. do mundo para ficar puto. Falei, cara, não era para ser. Não era Mandei o uma momento. mensagem, olha, estou torcendo por você, vai resolver, vai estar tudo certo. Cheguei aqui com a energia legal. E não ficou reclamando daquilo. Foi Não. porque tinha que ser. Só aceita que dói menos, né? Você entendeu? Porque se você puxa, Sim. você mantém um pensamento ruim, você vai Sim. puxar pensamentos ruins de outras pessoas. E sabe o que eu já vi muito acontecer, né? O cliente chega lá, pra mim, lá na agência, tudo certinho, vem lá com o problema dele. Aí ele fala, ok, vamos tentar resolver o problema? Vamos. Só que aí a gente começa a fazer o trabalho. Só que do outro lado, então de um lado tá a gente fazendo o trabalho, lindo, maravilhoso, super certo, super empolgado, só que do outro lado tá o cliente só reclamando, vendo o problema. Por mais que você tá fazendo o serviço aqui, tentando caminhar, ele tá aqui fazendo, só falando de problema. Mas ele fica do seu lado trabalhando, não? Não. Sim, Mas ele lá fica... na empresa dele, toda hora só reclamando. Mas aí aí tem que ter uma parte ali de conversar com ele também. Porque o que eu vejo na minha percepção é o seguinte: se eu estou fazendo o trabalho aqui, eu estou puxando uma coisa positiva para cá, ele está puxando uma força negativa para lá. Então fica uma coisa em choque ali. Aí eu tenho que conversar com ele. Quando a gente para, tudo certinho, ele para de reclamar, eu vejo que o trabalho dele começa a fluir certinho. Posso fazer Tem uma alguma pergunta? coisa a ver? Tem. Porque, de alguma forma, ele contamina Exato. o trabalho. Isso sempre acontece com Tá. pessoas que chegam com essa negatividade. Tá. Como você pode... Não estou dizendo que vai ser a solução. A gente, Sim. muitas vezes, não consegue mudar todas É. as pessoas, tá? Tem pessoas que sim. Uhum. Quando ele muda esse padrão, esse Aí mindset, tudo muda também. ok. Nota a diferença. Chega essa hora e fala para ele assim: poxa, você viu? Você mudou. Olha como a coisa andou. Pô, cara, muito obrigado. Mas é. Agradeça. O agradecer tem força. Tem força. Sim. E quando ele entrar de novo nisso, fala: cara, vamos pensar diferente. Cliente que estou me referindo, você está me assistindo, você sabe, já falei com você sobre isso. Fica a dica. É indireta. Eu não quero entrar Causando problema. nessa confusão. Você sabe que uma É vez... que a gente já conversa mais, então a gente pode falar, porque já temos mais intimidade para falar. Mas fica a dica. Você sabe que uma vez, quando eu trabalhava na Vox, eu tinha um grupo de desenvolvedores. Como é que é a tua empresa? E eu trabalhei, a minha geração, eu trabalhei nos planos econômicos. Meu, aquilo era uma loucura.
você às vezes entrava em trabalhos que você não sabia como ia ser o final. Sim. E tinha uma pessoa, que a gente se reunia antes de trabalhar, dividia o trabalho. A gente fazia 2 turnos, virando noite, né? E tinha um que, não tinha jeito. O cara, isso não vai dar certo. Aí que tá, esse tipo de pessoa. Tá. O que eu fiz? Eu fui, falei com o meu gerente na época. Falei, cara, eu vou virar a noite trabalhando, eu preciso ter tranquilidade para trabalhar. Eu não quero essa pessoa no meu grupo. Ele falou, pode tirar. Eu cheguei para a pessoa e falei, cara, eu vou te pôr num outro trabalho, porque esse trabalho vai ser estressante, você está estressado e você vai me estressar. E eu preciso de tranquilidade. Não queria que você ficasse puto. Mas você vai ficar puto. Ele compreendeu. Sabe por quê? Eu tinha uma missão naquela hora, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar discutindo. É complicado. E esse meu gerente foi gozado uma vez. Eu estava trabalhando um domingo que eu tinha que mandar um relatório para a Alemanha. E ele veio lá no domingo. E começou a sentar do meu lado e eu não estava achando problema. E ele perguntando, como é que tá? Como é que tá? Eu falei, cara, você me leva a mão? Deixa eu ficar só sozinho. Calma. Ele me deixou. Você acredita que o cara saiu do lugar? Eu resolvi o problema, fui na sala dele. Acredito, acontece. Porque isso cria uma pressão em cima que você não consegue resolver. Parece que fica tudo ali e não sai, né? Com certeza. Mas vamos só dar uma pausa aqui, porque eu preciso saber quem está assistindo. Ah, tem bastante gente assistindo. Não é só minha mãe, né? Não é só sua mãe. Nem a sua. Ó, Diego Crespo, Luiz Gustavo, Graça, Robson Figueiredo, a Raquel Carriço, ela até comentou que o Sérgio fica, ó, tá com saudade. O Sérgio fica? Tá com saudade do Sérgio. Fã. E ela até comenta que o principal produto de uma empresa é seu colaborador. Aos poucos, os empreendedores estão compreendendo isso. Você acha que a médio ou longo prazo muitos empreendedores entenderão isso ou a situação do país não permitirá? Veja, não tem caminho de volta. Uma empresa, ela é formada por funcionários. Uma empresa, ela tem total razão disso. Então, é muito fácil você lidar, por exemplo, com uma máquina. Você vai lá, clica no botão, ela liga ou desliga. Agora, você precisa de pessoas, você precisa vender, você precisa de um monte de coisa. E você precisa de pessoas com qualidade de vida e que gostem do produto que ela contribui. O Brasil chega lá. É meio difícil. O nosso caminho é um pouco mais difícil. Um pouco lento. Mas a gente chega lá. Eu acredito. Mas para a gente fazer, a gente tem que acreditar, porque senão não vai para frente, né? Eu acho que é cultural. Os empresários, muitos deles, estão mudando. Por exemplo, tem uma empresa que eu vou conversar com eles amanhã. Eles têm venda de medicamentos. Qual é o diagnóstico do gerente? Ele falou, cara, eu não consigo metas, mas eu também não atendo bem o cliente. Então, já vem de encontro, você entendeu? Sim. Então, já estão pensando, Falou, Rogério, você já fez esse trabalho? Eu falei, já. Então, é isso. Então, melhorar as pessoas e ter o reconhecimento. Isso é importante. As pessoas, porque quem pensa em reconhecimento, que é só salário, não é verdade. E aí vem da mente da pessoa. Você entendeu? Porque quando a pessoa recebe o reconhecimento, ele é muito importante. Por isso é importante sempre agradecer. Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Por exemplo, muito obrigada por estar aqui hoje. Sem você, eu não consegui fazer sozinha. Tá quase no fim do programa, mas... Tá valendo. Tá valendo. É isso aí. Ó, temos outra pergunta aqui do Luiz Gustavo Graça. Ele fala que se a pessoa não tem esse tipo de bloqueio, não tem esse tipo de mentalidade, tem um tipo de bloqueio e não consegue
ter a motivação que nós estávamos falando antes. E ele fala que tipo de orientação você recomenda para aquele que não sai do ciclo? Veja, existem pessoas que têm bloqueio, que pode ser um bloqueio que ele pode ser doentio. Ele tem que buscar um psicólogo, um psiquiatra. Agora, se for um bloqueio que compromete a carreira ou o estudo, ou uma forma de a pessoa apresentar um trabalho, isso um mentor, um coach resolve. Mas eu diria passar primeiro por um mentor, um coach, que ele vai até diagnosticar. Você, olha, cara, isso não é minha praia. Vai procurar alguma coisa que... E para aquelas pessoas que ficam sempre, a vida não me dá oportunidade, que não sei o que lá, nada acontece, e por aí vai. Mas também se você olha a pessoa não faz nada para mudar aquilo, né? Aline, eu muitas vezes eu sou pragmático nessas coisas. Sempre vão existir essas pessoas. Não tem jeito. Então, eu procuro pessoas onde elas me dão algo a mais do que eu tenho. Que conceito é esse? Esse é o conceito de você jogar tênis. Você conhece esse conceito, não? Sei jogar tênis. Agora, você sabe jogar? o conceito... Tá, o que é para uma pessoa, para um jogador, evoluir no tênis? Bom, primeiro ele tem que ter um técnico que ajude ele. Segundo, ele tem um grande desafio, convencer os outros que são melhores que ele a jogar com ele. Porque ele tem que jogar com pessoas melhores. Sim. E os outros não querem. Então é aí que vem. Então você sempre tem que estar com pessoas melhores. Que um puxa o outro, né? Você vai entendeu? sempre igualando. Isso é um desafio, você aprende a forma da pessoa pensar. Você fala, pô, o cara é bem sucedido, por quê? Pô, veio de família. Não, não é só isso, não. Existem coisas assim que você vê, fala, pô, o cara é bom, meu. E você aprende com ele. Entendo. E tudo bem, vamos aqui para você que está nos assistindo agora, que chegou agora. Não, vocês não estão no programa errado, ainda é o programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Eu só demiti o Sérgio hoje. Um abraço, Sérgio. Eu sei que você está aí assistindo a gente e semana que vem ele está aqui de volta. Se vocês quiserem, claro. Se vocês não quiserem, escreve lá. Sérgio sai ou Sérgio fica. Vocês têm que decidir. E agora eu vou pedir ali pro técnico colocar o nosso momento Kenkopato, porque até agora eu não falei dos nossos patrocinadores, né? Senão a gente vai ser demitido todo mundo. Por favor, pode soltar. Um abraço, Sérgio. Eu sei que você está aí assim. Você sabe como fazer para sua empresa crescer? A Agência Montano sabe. Com websites, lojas virtuais, redes sociais, links patrocinados, identidade visual e materiais impressos. Descubra qual é o melhor caminho para sua empresa crescer. Entre em contato. atendimento@amontano.com.br. Amontano, soluções criativas, online e offline. amontano.com.br. Você sabe como fazer para sua empresa crescer?
E esse foi o nosso momento do patrocínio, porque senão eu já tinha esquecido até de falar, né? Que a agência A montando soluções criativas online e offline, e a Kenkopato, com excelentes produtos. Se vocês estão com dores nas pernas, dores nas costas, dores em geral, vale a pena conferir. Até colchão ortopédico, colchão com massagem ali, com tecnologia japonesa, eles têm, vale a pena. E eu queria ver com você, Marjorie, tem mais pessoas assistindo? Tem sim. Deixa eu ver os nomes aqui. A gente tem Marlene Fuken, José Roberto Bolfin. A gente tem a Mônica Wright do programa. A Mônica, que esteve aqui falando pra gente. Um beijo, Mônica, Cassiano. Deixa eu só ver aqui. E a gente tem mais uma pergunta. Da Maria de Lourdes, de Santo Amaro. Ela pergunta se o nível de prosperidade ele pode ser quantificado ou é muito individual. Eu diria que ele é muito individual. E depende do quanto você sonha, qual é o teu tamanho do seu sonho. Porque, veja, muitas vezes a gente pensa, a pessoa é um grande empresário, referência. Mas muitas vezes a gente olha essas pessoas e não entende que esse cara foi pequenininho. Então, por exemplo, posso falar de uma referência? Pode, claro, para você ver. deve. O Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, que hoje o Pão de Açúcar não é mais dele. Ele trabalhava no mercadinho do pai. E olha só onde chegou. E aonde ele chegou. E o que ele passou. Então, as pessoas confundem prosperidade como a pessoa ter dinheiro só. Não é só isso. São pessoas que cuidam da saúde. Ele vive em maratona. Todos os funcionários dele, ele obriga a participar da maratona, porque é saúde. Ele é um cara bem resolvido, é um cara feliz. Ele, tá em equilíbrio. ele se relaciona bem com as pessoas. Ele foi trabalhar para o governo, uma época, simplesmente pelo prazer de poder ajudar. Ele não era remunerado. Era doação. Então, veja, prosperidade é um conjunto de coisas. Agora, tem o lance do cara ser empresário. Eu acho que vale a pena falar alguma coisa, claro. que ele tem um livro, né, que ele escreveu, o livro dele. Quando ele começou a fazer um negócio de vender o Pão de Açúcar, ele começou a negociar com o grupo Casino, que é o grupo francês. Sim. E ele falou, bom, eu fico, se eu não me engano, 10 anos à frente do grupo, depois eu entrego e vou embora. Legal, começou a negociar. Só que nessa história, para vocês verem, isso pode ser feito numa proporção dele ou menor. Então, o que ele fez? Ele tinha 200 lojas. Ele falou, eu vendo os 200 pontos, só que o aluguel das 200 lojas são minhas. Que coisa, né? Você deu para entender? Sim. Agora, vamos levar essa prosperidade para um nível menor. Tem o seu Manuel, que faz uma esfirra em Santo André, que é uma delícia. E o seu Manuel, é verdadeiro esse caso, tá? Sim. Eu ia perguntar, é de verdade. verdade. Não, é verdade. E ele um dia me contando, porque eu passo lá, né? Eu falo, ô, seu Manuel, como é que tá a esfirra? Aí, saiu agora. E eu como uma esfirra, tomo um café e bato papo com ele. Seu Manuel, e aí, me conta a tua história. Ele me conta a história de vida dele. Ele abriu um negócio dele e alugou um negócio que montou. Sim. Aí, na frente dele, um cara chegou e falou, ó, o cara alugou e vai montar também Uma esfirraria. um negócio de esfirra. Ele foi no dono do imóvel, alugou lá, antes do cara alugar, falou, eu preciso para depósito. Olha só. Ele não queria concorrência. Então, veja, eu mostrei numa proporção muito grande. Sim. É só a questão de ter uma visão, né? Você ter a visão, você está com pessoas que te mostrem isso e que te ajudem nisso. Quando você se fecha,
você não... E quais Sim. seriam as características de uma pessoa próspera? Bom, pessoas prósperas, bom, elas não andam com pessoas que reclamam, como você falou. Elas são pessoas que doam muito, elas cuidam da saúde, elas gostam de dinheiro. Elas não são escravas do dinheiro, elas gostam do dinheiro. Mas como que é gostar do dinheiro? Gostar do dinheiro, eles pegam o que eles ganham, uma parte vai para uma aposentadoria futura. Ele não mexe nisso. Tem uma parte que ele trabalha com as despesas do dia. E uma parte é para os prêmios, para o lazer dele. Sim. Ah, mas eu não tinha muito dinheiro. Ele ia no cinema. Ele ia numa exposição que era grátis. Tem Você esses entendeu? lances. Então, essa iniciativa, essa coisa... Por quê? As pessoas falam... Veja, eu, por exemplo, hoje, eu não assisto quase mais televisão. Nem dá. Por Ontem quê? mesmo eu estava falando isso. Eu assisto, só tem gente morrendo. Como que eu vou assistir um negócio Você desse? entendeu? Então, é tanta má notícia que isso te... Consome. O que eu faço? Eu pego, leio um livro ou assisto um filme. Então, tudo que você faz está relacionado à forma que você vai pensar. Se você fica olhando só morte, a hora que você pega a fila do supermercado, todo mundo vai falar de morte. Exato. E acontece. Então, um dia, eu arrumei uma briga com o cara. Ele queria brigar comigo, mas eu não briguei com ele, tá? E quando a pessoa quer brigar e você não quer, ela fica mais com raiva. É. Aí o que aconteceu? Tinha um senhorzinho na fila do supermercado e ele falando do governo, que não sei o quê, que não pagava, que roubava, não pagava nada para os aposentados e não sei o quê. E esperando que eu desse uma opinião. E eu não falei. Aí uma hora ele se cansou e falou, pô, você não vai falar nada? Eu falei, cara, eu vou te ser sincero, eu faço duas coisas. Ó. Eu voto, eu não votei nesse presidente, mas ele é meu presidente, eu respeito ele. Segundo ponto, se eu não trabalhar, se eu não tiver focado em trabalhar e ganhar dinheiro, não vai ser ele que vai pagar minhas contas. Correto. Então, são escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, elas nos levam aos caminhos que nós estamos traçando. Se você quer ter uma empresa próspera, se junte com pessoas que são prósperas. Faz todo sentido. Você entendeu? Porque se o cara não tem muito para te dar, desculpa. Como que a pessoa pode praticar a prosperidade, então? Qual a dica? Olha, eu não quero ser uma pessoa antipática. Selecione. Selecione. É a mesma coisa que você vai entrar num relacionamento. Essa pessoa vai mudar. Para, meu, não muda. Para. Ela já te deu sinais. É incrível, as pessoas dão sinais. A pessoa que não quer ver. Muitas vezes ela não quer ver. Então, frequente locais onde tem pessoas, empresários bem-sucedidos ou potenciais clientes bem-sucedidos que sejam melhor que você. Tá certo. Porque sempre tem alguém melhor que a gente. Sempre tem, sempre vai ter. E que dica que você pode dar pra gente daquelas pessoas que falam, não tenho dinheiro para nada. Como que eu vou conseguir tal coisa, sendo que o meu objetivo eu preciso de dinheiro? E aí a pessoa só reclama também do dinheiro, a falta do dinheiro. Ou se não, olha para o dinheiro como se fosse uma coisa ruim. Bom, existe uma crença que o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é uma energia boa. Se eu colocar dinheiro na mão de vocês, vocês vão gostar, não vão? Claro, com certeza. Com certeza. Então, dinheiro é bom. Então, muitas vezes a gente escuta, e eu volto na sua pergunta, que dizem o seguinte, olha, aquela pessoa ganhou dinheiro,
Aí a primeira coisa que ele fez, comprou um carro importado, chutou a mulher, começou a beber, não sei o quê. O problema não é o dinheiro, gente. O problema é a pessoa. É ele que não está preparado para ter dinheiro. Sim. Então, se você pega grandes empresários, pessoas bem-sucedidas, que já experimentaram um insucesso, elas não fazem essas bobagens. Nem tem porquê. Já aprendeu. A mulher do Magazine Luiza, que eu esqueci o nome dela, Luiza, né? Acho que é Luísa, mas eu também esqueci, porque agora a gente fica tão Veja, assim. é uma mulher centrada, ela já quebrou, ela já hoje é uma das maiores empresárias. Sim. Então são pessoas centradas, que gostam de dinheiro, mas não fazem bobagem com o dinheiro. Sim. E você tem que usar o dinheiro conforme o seu tamanho. Sim. Vê se tem alguma coisa a ver, porque eu observo todo mundo. Você ou para qualquer pessoa, né? Vai lá com aquele comentário. Vai ficar rica e não vai mais falar com a gente. Já ouviu uma coisa Já. dessa? Ou seja, para aquela pessoa o dinheiro é uma coisa ruim. Ela já afasta as está pessoas. implantando nela que se a pessoa ficar rica, ela vai perder contato, uma coisa negativa para o dinheiro. Então, aquela pessoa nunca tem dinheiro porque ela afasta o dinheiro. Ela afasta o dinheiro. E ela não pensa, por exemplo, muitas vezes, em resolver esta falta de dinheiro. E como você resolve a falta de dinheiro? Bom, primeiro, você tem que saber fazer um orçamento na sua casa ou na sua empresa. Sim. O que você ganha, o que você gasta, tem que estar tudo lá dentro. Mas é pouco. Então eu preciso ganhar mais. Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho que vender mais. Claro. Agora, se eu tenho um emprego, eu vou procurar um emprego para ganhar mais. Eu tenho que ser capaz para isso. Claro. Sim. Então, veja, está tudo na pessoa e está tudo como ela pensa. Tá tudo dentro do eu, né? Por quê? Essa empresa não me valoriza. Cara, você não nasceu aqui. Meio que você tá aí porque você quer, né? Você entendeu? Então, você tem que gostar de você mesmo. Muitas vezes nós gostamos e fazemos coisas para os outros, mas não fazemos para a gente. Quando a gente faz para a gente tem um entendimento. Muitas vezes as pessoas têm um entendimento de pessoas egoístas. E não é verdade. E acontece muito, porque qualquer coisa que você faz, os outros, de novo, mas, poxa, você trabalhou para fazer aquilo. Você entendeu? Então, veja, se você comprar um carro novo, se você é uma empresária bem-sucedida, Aline, sempre vai ter alguém com inveja. Sim. É o ser humano. Não tem muito o que mudar, né? Não muda. Isso é do ser humano, a inveja. O que você tem que fazer? Você gosta de dinheiro, gosta de carro novo e gosta de viajar. Então faça. Porque você Simples trabalha assim, te e deixa te faz feliz. bem. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Porque se eu tenho uma atitude que eu acho que ela é correta, Tá tudo certo. Tudo certo como tem que ser. você entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Ela tem que começar a ter um sonho, para começar a ter um desafio, para ela ter um estado de motivação. A motivação é um estado que vai gerar uma ação para você conseguir. E se a pessoa não tem esse sonho, ela meio que passa a vida se comparando com a outra pessoa. Mas ela não olha o sonho dela. Se ela tivesse um sonho, ela ia... Porque muitas vezes Agir, ela né? não acredita nela. Sim. E tem pessoas que é interessante, que vivem no passado. Eu tinha um empresário, ele era de uma empresa de logística. E ele pediu para fazer um estudo para melhorar a empresa e tal, né? Aí eu comecei a apresentar para ele qual era o problema e qual era o caminho que a gente deveria fazer. Aí ele, toda vez que eu sentava com ele, uma vez por semana, o primeiro assunto, você sabe, eu tive uma frota de 50 caminhões novos. Eu era o melhor fornecedor de logística da GM. Sempre no passado. E não sei o quê. Aí um dia eu falei, cara, esse cara, ele não vive o presente, então ele não vai resolver o problema.
Aí eu fui até grosseiro, né? Do jeito que eu fiz. Aí eu cheguei, eu puxei ele, falei, me diz uma coisa, quantos caminhões você tem hoje? Como eu sabia tudo, Sim. né? Que eu tinha feito o levantamento. Sim. Ele falou, eu tenho 12. Os seus caminhões são novos? Ele falou, não, tudo velho. Eu falei, você tem dívida? Todos estão com dívidas atrasadas. Eu falei, então o que nós temos que fazer? Trabalhar para vender mais. Sim. O passado já foi. Aprenda com o passado. O passado não muda. Mas o futuro está nas suas mãos, né? Você tem que viver o presente para criar um futuro. Você entendeu? Aí ele falou, nossa, você pegou muito pesado. Eu falei, não, cara, porque você está vivendo do passado. E o passado não existe. Hoje a tua situação é muito difícil. Tanto que, se ele bobeasse, ele fechava a empresa. De tanta dívida que ele tinha. Sim. Aí faz todo sentido parar e olhar no presente, né? E isso acontece com muita gente. Pessoas que foram bem-sucedidas no passado trazem isso para o E presente. tem dificuldade de aceitar. Dificuldade E de aceitar. aprender com o que passou, né? Você sabe que um cara me deu uma lição uma vez. Nossa, você passei uma vergonha, gente. Eu estava fazendo o meu coaching, o Master Coaching Internacional. E é o Henry Coates, é um americano. Sim. Ele foi coaching da Disney. Trabalhou no grupo da Disney. Um cara sensacional. E estávamos ali, né? E ele fazia com tradução, a gente botava e tal. Aí ele chegou uma hora, encostou em mim assim, que eu fiz uma apresentação minha, né? Ele falou, e a mulher falando assim, para todo mundo ouvir, né? Falou, Rogério, eu não aguento mais ouvir você falar que você foi executivo na Volkswagen. Porque você fez isso, você fez aquilo. Você não é mais. Você veio aqui para ser um coach. Eu fiquei olhando e todo mundo fez assim. Até sem graça. Eu me afundei. Então, muitas vezes a gente não se conscientiza. Dali para frente, Tudo mudou. tudo mudou. Aí faz sentido. Tive que tomar uma bela de uma porrada. Mas todo mundo, né? Às vezes precisa de um chacoalhão ali, porque às Precisa. vezes está na nossa cara e a gente não presta atenção. né? Você grava isso, Sim. né? Na verdade, muita coisa a gente grava. E quando você grava, existe uma coisa que é muito difícil as pessoas mudarem. É mudar um hábito. Porque o hábito, É o ele está costume. gravado no teu subconsciente, no teu cérebro. Então, existem... Tá cômodo, tá confortável, não quer mudar. Não, você fala que quer mudar, mas você não consegue porque o hábito... Sim. É maior. Então, por exemplo, você não pensa quando você levanta que vai escovar os dentes, vai tomar um café. Você faz isso de forma automática. Para você mudar um hábito, você tem que colocar outro. Você sabia Sim, disso? Sim. E vai 21 dias, né? Até mudar esse E novo você tem que comportamento, fazer. né? Então, eu li uma pessoa que tinha que parar de fumar. Ele subia no carro, parava na padaria, tomava um café, ia para o carro, fumava e depois ia trabalhar. E como é que ele mudou? Ele subia no carro, não parava mais na padaria Tá certo. e ia trabalhar direto. Que já começa a cortar as coisas. Começou o a caminho, cortar. Né? Faz mais Então, sentido. você tem que substituir o hábito. Precisa. E não é fácil. Não. E vamos lá, tem mais gente assistindo, Marjorie? O Sérgio tá assistindo a gente. Tá assistindo, Sérgio? Ficou com medo de eu estragar o programa? E ele fala que nossas crenças podem atuar como negativo ou positivo na saúde financeira. Nós temos uma pergunta da Marta Fernandes e ela fala: é possível atrair a prosperidade ajudando a outras pessoas? Com certeza. Com certeza. Eu pratico isso. E se você vê pessoas prósperas que são referências, elas ajudam pessoas. Elas deixam o mundo melhor. Então, elas ajudam pessoas a fazer negócios também, como ajudam outras pessoas. Bill Gates. É um cara que trabalhava numa garagem, Sim. virou uma referência, um empresário mundial. Ele ajuda
empresários e ajuda pessoas com programas na África. Sim, vários programas, aliás. Então, isso, veja, essas ações, ela traz mais pessoas prósperas que chegam e falam, eu quero participar. Uma boa ação chama outra boa ação. E né? as boas ações, elas saem, por quê? Você quer participar? Tá. O que você faz? Ela vai trabalhar nessa boa ação. Eu faço sites, eu faço isso. Poxa, eu estou precisando renovar o meu. Sim. Já estou do lado. E quando a gente doa, parece que tudo se Gente. renova, né? Você tira um pedaço, mas vem outro e vai completando. Isso é um numa ciclo, proporção menor é o sistema da maçonaria. As pessoas se ajudam. Mas tem que se ajudar. A humanidade precisa de cooperativismo, né? Então, veja, Juntos se você... a gente vai mais longe, né? É claro, você pode ajudar uma pessoa a ser melhor. Então, tem pessoas que vão dar alimentação para pessoas necessitadas. Legal, isso é bom. Eu acho que isso faz bem e tem que ter pessoas que façam isso. Mas também você pode ajudar parceiros seus de trabalho. Sim. Eu participo de grupos de trabalho onde eu ajudo. Eu não cobro nem nada. Eu falo, cara, olha, tem uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Escuta que eu gosto. Beleza, ele vai lá e... Quando essa pessoa precisar de alguma coisa que ela já sabe que eu faço, ela vai abrir essa porta. Automaticamente. E com um detalhe, a pessoa que ela conhece, muitas vezes eu não conheço. E ela já vai com uma validação, né? É diferente. É diferente. Então, essa abertura, você não ter crenças limitantes, você se abrir para o mundo, ele é muito importante. É Sim. muito importante. E a pessoa tem que estar aberta para receber, né? Porque às vezes a oportunidade bate na cara da pessoa, a pessoa acaba não vendo, de tão focada no problema, né? É isso. Então, quando você está com um problema, muitas vezes, eu concordo com uma pessoa que, às vezes, eu assisto um vídeo dele, o pastor Cláudio. Você já ouviu? Já. É muito divertido, né? Então, ele fala uma coisa que é verdadeira. Quando as pessoas estão com um problema, qual é a primeira coisa que ela faz? Reclama. Reclama. Que mais? Ela se fecha em si no problema, Sim. buscando uma solução. Agora, pensa no seguinte. É claro que você não vai resolver o meu problema. Mas se eu conto o meu problema para você, às vezes você fala uma coisa, fala, eu não pensei nisso. Mas é uma outra visão. Visto por uma outra perspectiva, né? Nós tínhamos uma técnica, quando eu trabalhava na área de TI, que era o seguinte, eu não conseguia resolver o problema. Eu chamava uma pessoa, falava, cara, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, para ver se você me ajuda. 90% das situações que eu resolvi, era assim, eu estava explicando para a pessoa, já sei o que aconteceu. Já resolve ali na hora. Na Só hora. dela falar já... Você entendeu? já vi Então, as é coisas. importante, muitas vezes, você compartilhar o problema, mas não esperando que a pessoa vai te resolver o certo. problema. E vamos lá, dá tempo de uma última pergunta? Acho que sim. Felipe Silva, ele pergunta, existe algum método ou atividade no dia a dia para se motivar? Sim. Existe. Por exemplo, você tem que mudar a sua atitude. O que você lê de manhã, o que você ouve. Então, eu vou falar de um exemplo que eu tive outro dia. Eu tive uma notícia de um primo meu que ele tinha piorado a doença dele. E eu estava saindo de um lugar que eu ia para um outro lugar em São Paulo encontrar uma outra pessoa. Aquilo pegou pesado. Peguei meu celular, pus uma palestra do pastor Cláudio. Eu escutei 3 paradas no trânsito. Quando eu cheguei, eu já não estava mais pensando no meu primo.
Deu uma outra visão. Então, quando você ouve, quando você escuta algo que é bom, que te faz rir, que põe no lugar outra coisa que te motive, é por aí. Então, o que você lê, selecionar coisas que sejam boas, ouvir coisas alegres, boas, mensagens boas. Não estou dizendo para ele ouvir o pastor Cláudio, mas eu digo, Sim. assista uma coisa que te traga uma mensagem Faça boa, sentido, né? que seja boa. Eu, por exemplo, usei esse artifício. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu não estou pensando mais. Que bom, deu certo. E olha, era uma coisa tão importante para mim, eu tinha que chegar bem, porque eu ia fazer uma palestra. E se eu não tivesse bem, com certeza eu não ia desempenhar bem. Aí faz sentido. Não sei se eu respondi a Sim, respondeu. Quer mandar um último abraço para quem está assistindo? A Ana Cláudia, do Rio de Janeiro, Carlos Lima, de Guarulhos. Tem gente de fora também hoje? Hoje, deixa Ninguém eu ver. falou nada. Ninguém falou Ah. nada. Bruno Donizete, Cláudio Leite, Fernanda Bianchi, Alexandre Souza, Elis Rufo, o Wagner Delarina. Um beijo, Wagner. Eu sei que você Wagner está lá, é meu amigo. lá na Irlanda. O Wagner. tá O vendo? Wagner está lá na Irlanda assistindo. Tá vendo? Que legal. O Alguém de filho fora. dele é de lá? Não, o filho dele. O filho dele. Ah, O Wagner legal. não, é meu amigão. E a Regina Moraes. Tem mais um monte de gente aqui. Então, tudo certo. E tudo que é bom dura pouco, né? Eu queria agradecer sua presença. Muito obrigada por nos prestigiar aqui. E só para não esquecer, eu sei que você escreveu um livro, né, sobre o tema? Escrevi um livro, eu sou coautor de um livro, e escrevi que não existe prosperidade sem ganho financeiro. Tem diferença? Sim, porque muitos empresários, muitas vezes eles montam um negócio, mas eles não têm a realização financeira. Então, ele coloca tudo na vida dele ali e não tem uma retribuição. Quando você faz, não está errado você receber de volta. Então, a sua plenitude como prosperidade é você ter algo diferente. Porque se você quer ganhar o comum que não está errado, você vai arrumar um emprego. Sim. Agora, se você se arriscou, se você foi montar um negócio, entenda, você tem que estar preparado para ganhar dinheiro. Sim. Não está errado. E é o objetivo, senão para que vai abrir o negócio? Então, o que eu levantei nesse meu capítulo que eu escrevi? Que hoje o Brasil vive é o Brasil, outros países é diferente. Como as pessoas não conseguem emprego, elas vão buscar uma solução própria. E essa solução própria, elas não estão preparadas para serem empresários. Um simples curso não prepara a pessoa. Então, muitas vezes ela não sabe custo, ela não sabe fazer uma venda, ela não é vendedora. O cara era um gerente de chão de fábrica. Vendedor é vendedor, gente. Financeiro é financeiro. Então, essas coisas a pessoa precisa entender. E a explicação é por isso que muita empresa não dá certo. Sim. Quer deixar o nome do livro? Eu vou postar. Vai postar? Eu vou postar. Posta lá nos comentários depois. Isso. E quem quiser pode mandar um e-mail. Quer deixar seus contatos? Fique à vontade. Bom, o meu site é www.rogeriodecaro.com.br e o meu e-mail é rogerio@rogeriodecaro.com.br. Tá bom? E Marjorie, faça as suas considerações, porque já chegamos ao fim. Acho que como eu falei semana passada, não adianta a gente só ouvir e não colocar em prática. Então, Tá vamos certo. colocar em prática e bora para o próximo programa. E obrigada a todos vocês que viram a gente.
Hoje fui sua apresentadora. Vamos ver se o Sérgio volta no próximo programa. Vamos ver. Vocês vão escolher. Escreve aí, Sérgio. Vocês decidem. Vocês decidem. Sérgio fica ou Sérgio vai. E pode agradecer ao pessoal também. Muito obrigado a vocês duas, ao Sérgio, que eu não conheço. Oportunidade e poder colaborar um pouco com as pessoas e a gente ajudar as pessoas a superarem as suas deficiências, as suas dificuldades. Quem quiser pode mandar um e-mail, eu posso fazer uma mentoria. E o senhor atende o Brasil todo, né? Todo. Tá certo. Tá? Sem custo, eu Online. atendo. Isso, tá bom? Tá certo, então eu agradeço a sua participação. E obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau.